E que fase que tá o Corinthians! O técnico Tite rejeitou o convite do Corinthians para ser o novo técnico de futebol. E além disso, anunciou um afastamento do mundo esportivo. É isso mesmo. Além de dizer que não vai treinar o Corinthians, que teve sim um contato, estava tendo uma conversa, o técnico ainda garantiu que está se afastando temporariamente do futebol e classificou isso como uma decisão, abre aspas, difícil, mas necessária. É meio tipo assim, né? Você prefere treinar o Corinthians ou se afastar do futebol? Você prefere treinar o Corinthians ou uma arma na sua cabeça? Você prefere sofrer uma ameaça ou treinar o Corinthians? A ameaça. Que fase que tá o Corinthians? Que fase que tá o Corinthians? E cara, assim, a decisão do Tite é a decisão mais correta possível. Vocês viram o vídeo que a gente colocou de react aqui ontem? Lá ao craque Neto? Mano, o craque Neto meteu o pau no Tite na seleção brasileira. Meteu o pau no Tite quando foi pro Flamengo. Meteu o pau no Tite quando foi despedido do Flamengo. E ontem o cara, tipo assim, virou o maior técnico da história do futebol brasileiro. Agora, mano, você acha que o cara, depois do que aconteceu com o Flamengo, depois da derrocada, de toda a situação, do constrangimento, foi constrangedor, cara. O Tite foi para 2 Copas do Mundo, comandou 8 anos a seleção brasileira, não conseguiu levar a seleção brasileira a ser campeã do mundo. Aí depois vem com um elenco seleto, com o melhor elenco da América, que é o elenco do Flamengo. O cara não consegue performar bem, só ganha o campeonato estadual. Então assim, o cara já passou vergonha demais. Não precisa passar mais vergonha indo pra panela de pressão que é o Corinthians. E a decisão dele é a mais correta possível. É uma decisão mesmo de estado mental, né? De tipo assim, de mente. Ele justificou que ele precisa se afastar um tempo, que ele precisa cuidar da mente e tudo. E ele tem razão. Ele tem razão. Você, tipo assim, ir pro Corinthians meu amigo, é você se lançar aos leões. É loucura. É loucura. É você pedir para passar vergonha. É você pedir para ser humilhado. É você pedir para ser xingado, para ser escorraçado, para ser ameaçado, enfim, etc, etc, etc. Então a decisão que ele toma é a mais correta e de bom senso possível. Pelo menos uma vez o Tite acertou, né? E ó, tá aqui no GE que a gestão do Corinthians recebeu com espanto e surpresa a notícia do técnico Tite, a recusa. Porque tava tudo, pelo menos na interpretação deles, tudo muito bem encaminhado. E de repente, flopou. Então aproveita que o Corinthians continua sem técnico. Aproveita que mais um técnico rejeitou o Corinthians. Aproveita a fase do Corinthians. E ó, não deixe de apoiar os nossos amigos e os nossos parceiros da Tribo da Sorte, porque o Corinthians está numa situação ruim. Mas não é porque o Corinthians está numa situação ruim que a gente também precisa ficar numa situação ruim, né? Então 25 milhões de reais serão sorteados essa semana lá com os nossos amigos da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal, tudo regulamentado, tudo regularizado, ó, tudo certinho. São parceiraços aqui nossos, apoia muito a nossa iniciativa, então é só você clicar no link que eu tô colocando fixado ou no QR Code aqui em cima, vai abrir um chat e você pode pedir pro pessoal, gostaria do cupom de desconto lá do canal do Opina Porco. Eles vão te dar um cupom de desconto, eles vão gerar, vão entregar isso pra você, você vai receber um descontinho e você vai poder utilizar na Lotofácil, Lotomania, Mega Sena, aonde você quiser na plataforma da Tribo da Sorte. Tudo com uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Cara, eles já entregaram prêmios pro Brasil inteiro e você pode fazer parte desses premiados. Com um único bolão, você participa de vários conjuntos numéricos que vai acelerar as suas chances. Tribo da Sorte, pessoal, tamo junto, não deixe de apoiar, os caras são ponta firme demais, são parceiraços nossos. E é o seguinte, gostaria de agradecer mais uma vez vocês por estarem aqui.
Deixe seu like, deixe seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, vem com a gente, seja bem-vindo. Vamos alcançar mais uma meta aí. Eu convido você a fazer parte aqui da nossa comunidade pra gente trocar uma ideia, bater um papo e fazer aquela resenhona de futebol que a gente tanto gosta. Então se acomode, se ajeita, você que tá almoçando. Desejo pra você uma boa refeição. Você que já almoçou e tá ali no final do seu expediente, desejo pra você um bom descanso. Você que ainda vai trabalhar ou está trabalhando ou está no trânsito, desejo pra você que curta esse momento com a gente e vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, tudo com ânimo, muita disposição, porque vamos precisar. Vamos precisar, sabe por quê, meus amigos? Porque hoje começa o primeiro desafio dos times brasileiros na Libertadores, e começa com o Flamengo. Por que primeiro desafio? O Flamengo vai jogar em nada mais e nada menos que 2.900 metros de altitude hoje contra o LDU. Precisando fazer ponto. Precisando pontuar. E o Palmeiras na quinta-feira joga em 3.600 metros de altitude, lá em cima. Lá em cima. Lá onde a pressão do ar ela é menor e é mais rarefeito. A pessoa fica, tentando achar o oxigênio para respirar. Inclusive, jogadores aí que têm uma predisposição, um traço falcêmico, que é a hemácia em foice, isso reduz a capacidade de absorção do oxigênio e prejudica muito o estado fisiológico desses atletas, não são recomendados que vão para lá. Inclusive, teve acho que 2 jogadores do Flamengo que eles não vão para lá. O Alan, acho que é por causa disso, ele tem traço falcêmico, parece. E o Dela Cruz, ele também não se sente muito bem. Ele não tem um diagnóstico de anemia falciforme em si, nem de traço falcêmico, parece. Mas ele não se sente muito bem, ele sente um desconforto respiratório. Então, foi poupado também. 2.900 metros o Flamengo e 3.600 metros o Palmeiras. Galera, olha, é uma altitude absurda. A do Palmeiras é a maior altitude da edição. A única coisa que favorece um pouco o Palmeiras em relação ao Flamengo, por exemplo, é a pontuação, porque o Palmeiras ele tem 100%. Ele tem 6 pontos. Então, se ele tiver algum tropeço, óbvio que a gente não deseja isso, pelo menos nós palmeirenses, Os rivais adoram. Nós palmeirenses, a gente não quer isso não. Se ele tiver algum tropeço, ainda dá um desconto. O ideal é não ter, mas é difícil. 3.600 metros, haja pulmão. E o Flamengo precisa pontuar e o maior desafio realmente acaba se tornando a altitude. O LDU somado à altitude é um adversário um pouquinho indigesto. Já o Internacional, ele também joga hoje às 21h30 contra o Nacional pela Libertadores também. Então temos alguns jogos aí, interessantes pela Libertadores. Às 19 horas tem Flamengo, às 21h30 tem Internacional. E coincidentemente ou não, são os clubes ali que estão também na corrida do Campeonato Brasileiro. E por falar em Campeonato Brasileiro, cara, eu quero aproveitar para trocar uma ideia com vocês justamente sobre o Brasileirão. Eu vou puxar aqui, a classificação do Brasileirão de 2023. Neto, por que você está fazendo isso? Calma. O Palmeiras fez 70 pontos e foi o campeão em 2023. Agora eu vou puxar a classificação de 2024. O Botafogo fez 79 pontos e foi o campeão. Vamos puxar a classificação do Brasileirão de 2022. Neto, por que você está fazendo isso? Calma. O Palmeiras fez 81 pontos. Foi campeão. De 2021, Atlético Mineiro campeão. 84 pontos. 2020, Flamengo campeão, 71 pontos. Então assim, pessoal, para você ser campeão brasileiro hoje, você precisa de 70 pontos ou mais. 70 pontos ou mais. Hoje, cada equipe faz 19 partidas no primeiro turno e 19 partidas no segundo turno. Isso dá um total de 38 partidas jogadas, contando a competição completa. Vocês vão entender onde eu estou querendo chegar com essa matemática. Atualmente, nós temos aqui, o Palmeiras em primeiro lugar com 13 pontos, o Flamengo com 11 pontos e o Fluminense em terceiro com 10 pontos. O Fluminense, ele foi a equipe aqui desse top 3 que teve a troca técnica. Agora, quando a gente olha para Palmeiras e Flamengo, certamente o Abel Ferreira, ele fez isso, ele faz isso, inclusive tem no livro dele, a gente já conversou sobre isso algumas vezes aqui, e o Felipe Luiz também faz isso. São 38 partidas jogadas ao longo da competição
nacional. E para você chegar a uma pontuação que te coloque como campeão, baseado nas últimas estatísticas, nas últimas médias, ou seja, a soma da pontuação máxima dividido pelo número de anos ali, dos pontos corridos, você precisa em média de 76 pontos para ser campeão. Em média. Vocês viram que teve anos que foi 80, teve anos que foi 71. Isso é uma média. A equipe que criar esse algoritmo matemático ao longo da sua trajetória e conseguir pelo menos garantir 76 pontos, ela tem grandes chances de se sagrar campeão. Grandes chances. Isso significa que você tem uma média de 2 pontos acumulados por rodada. Ou seja, se você empata em uma rodada, você tem que ganhar na outra. Se você perde uma rodada, você precisa ganhar na outra e depende do arranjo matemático dos resultados de outras equipes para chegar nessa média de 2 pontos por rodada. Porque 2 vezes 38 rodadas, 76 pontos. Existe uma projeção muito positiva para que você seja campeão com 76 pontos. Em 5 rodadas, o Palmeiras tem 13 pontos. Se você fizer 13 dividido por 5, vai dar mais que 2 pontos. Vai dar 2 pontos e uns quebrados. O Flamengo, em 5 rodadas, tem 11 pontos. Se você pegar 11 e dividir por 5, também vai dar mais que 2 pontos. 2,2, né? 2,2? 2,2 para ser mais específico. E aí, do Fluminense para baixo, todo mundo ali tá de 2 pontos para baixo. Ou seja, o Fluminense está em cima da linha, mas teve troca de comando técnico, então não é um trabalho contínuo que está acontecendo lá, mas essa matemática, ela já começa a valer do mesmo jeito, não importa. Então me parece que o Abel, ele compreende bem disso, porque foi um começo ótimo do Palmeiras, assim como foi um começo ótimo também do Flamengo. Já tem essa gordurinha um pouco a mais para um eventual tropeço nas próximas rodadas. Obviamente que o ideal é não tropeçar, mas se tropeçar tem essa gordurinha. E além disso, você já tem 5 rodadas completas. 5 rodadas completas, meus amigos, significam 13% da competição. E essas equipes já têm em torno de 15 a 17% dos pontos suficientes para serem campeões efetuados em 13% da competição. Neto do céu! Que rolo, irmão! Que rolo! É uma conta meio de padaria, um pouquinho mais aprofundada. Só que é só pra gente ter ideia, né? Que em poucos % de competição, essas equipes já estão com um percentual de pontos muito altos. Isso significa, meus amigos, que ó, é de 76 para cima se continuar nessa toada aqui. Isso significa que nós vamos ter uma competição muito forte assim em questão de pontuação. Provavelmente o campeão vai sair com 80 pontos ou até mais, se continuar nesse ritmo. Porque essas duas equipes estão acima da média para chegar a 76. Então, se elas estão já acima da média para chegar a 76, nós temos uma perspectiva de que esse ano o Campeonato Brasileiro, além de ser muito competitivo, você vai precisar ser praticamente perfeito nas suas rodadas. Isso do ponto de vista matemático. Eu sei que o futebol ele não é uma ciência exata, igual a matemática. Então, assim, no segundo turno, isso pode despencar. Essas médias podem abaixar. Mas eu tenho a impressão, cara, de que isso não vai. Porque o Abel Ferreira, ele já entende essa matemática. O Felipe Luiz e o Flamengo, por ter colocado o Campeonato Brasileiro como uma prioridade, eles também entendem essa matemática. E aí você tem as outras equipes dali para baixo. Que também temos algumas postulantes a títulos. Algumas com técnicos novos. A coisa ela pode mudar. No meio do ano para frente as coisas afunilam. Fica mais difícil você manter o mesmo ritmo e o mesmo ímpeto. Só que esse início aqui mostra pra gente que todo ponto importa. Não adianta você só empatar. O ideal é que se você ganhou um jogo dentro de casa, você tem que pelo menos empatar o outro fora de casa. Para que você continue mantendo a média dos 2 pontos. Pelo menos dos 2 pontos. Porque já tem equipes fazendo números superiores a esses.
como é o caso do Palmeiras e do Flamengo. Vocês entenderam que numa competição tão longa, não é só o futebol que importa, mas a matemática, a conta, o rabisco, ela faz muita diferença, principalmente na hora de você elucidar para a equipe onde imputar mais esforços ou não. Ou agora é um jogo dentro de casa, precisamos dos 3 pontos. Temos uma partida difícil fora de casa, temos que segurar pelo menos o empate, porque na partida passada ficamos com 3 pontos. Ou senão, na partida passada perdemos. Precisamos ganhar, irmão. Precisamos ganhar e ainda vamos depender da matemática das outras equipes. Para vocês entenderem como a competição do Campeonato Brasileiro, ela é uma competição muito acirrada e muito difícil. Quando os caras falam, o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo, não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Porque não é o acaso de uma classificação no mata-mata, de uma penalidade máxima. Ela vai muito mais além do que isso. Ela vai muito mais além do que isso e ela envolve muitas e muitas estatísticas. Legal, né? É legal, é bacana. Eu gosto dessa análise numérica assim. Tá tocando o interfone, deve ter chegado alguma coisa. Pera aí, eu já volto. E agora, meus amigos, olha só. Uma parada que me surpreendeu muito que aconteceu também foi em relação àquele jogo da Copa do Brasil. A Copa do Brasil vai entrar aí na sua 3ª fase, se eu não me engano, que é aquela fase ainda onde as equipes mais fortes enfrentam equipes tecnicamente muito mais simples, muito mais fracas, inclusive de orçamento muito inferior. E uma coisa que me chamou a atenção foi o jogo lá do Botafogo da Paraíba contra o Flamengo. O jogo de ida, lembra que a gente comentou da situação dos ingressos? A SAF, né? O Botafogo da Paraíba é uma SAF. E essa SAF colocou o preço dos ingressos de 300 a 500 reais para o jogo contra o Flamengo. E eu acho que é um absurdo. Porque assim, o jogo ia ser feito num estádio que não tem estrutura nenhuma, assim, moderna, absolutamente nada, assim, nenhum tipo de conforto para o seu torcedor. Um estádio pequeno. Ingressos que gerou um protesto e uma revolta na torcida. Além disso, o número de ingressos, né, a carga de ingressos da torcida visitante, ela era bem considerável. A torcida também protestou com isso. Visto todos esses ingredientes que aconteceram, os caras lá da SAF do Botafogo da Paraíba decidiu vender o mando de campo. E, mano, segundo eles, foi a venda de maior valor na história do futebol brasileiro. E sabe o que me chama a atenção? São os números, cara. São os números. Olha isso daqui. Alexandre Galo, CEO do Botafogo da Paraíba, confirmou que a partida pela Copa do Brasil será no Maranhão. Emitiu um comunicado oficial na tarde desta segunda-feira, confirmando que o clube paraibano vendeu o mando de campo da partida contra o Flamengo, pela 3ª fase da Copa do Brasil. O jogo de ida, que seria no estádio Almeidão, agora será no estádio Castelão, no Maranhão. O dirigente não revelou quem foi o comprador, nem o valor exato da venda, mas destacou que o Botafogo da Paraíba recebeu a maior proposta da história do futebol brasileiro por uma venda de mando de campo. Felipe Félix, um dos investidores do Belo, disse recentemente que o clube recebeu uma oferta de 6 milhões de reais pelo mando do campo. Alexandre Galo garantiu que a proposta aceita tem valores maiores do que esse. Galera, 6 milhões de reais. O cara falou que o valor foi maior que esse. Sei lá, 7 milhões, 8 milhões. Se você pegar a renda de um jogo entre, sei lá, Flamengo e Fluminense no Maracanã, a arrecadação não chega nesse valor. Não chega. Não chega. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Eu vou digitar aqui, ó, Flamengo versus Fluminense. Vou colocar aqui arrecadação. Ó, a final do Campeonato Carioca agora arrecadou 4,3 milhões de reais.
Isso com 64 mil pagantes. Isso daí é uma coisa que não é sempre que acontece. Porque coincidiu de ser Flamengo e Fluminense, coincidiu de ser uma final. Às vezes, tipo, dá 50, dá 40. Foi 4,3 milhões. O cara tá falando que vendeu o mando de campo por mais que 6, irmão. Por mais que 6. Loucura. Loucura. Eu não sei aonde que os caras vão ganhar com isso. Eu não sei qual que vai ser o valor dos ingressos. Talvez o Flamengo vai ter uma carga mais expressiva de ingressos, penso eu. Porque assim, por cara tirar lucro em cima disso, com todo o respeito do mundo, vocês concordam comigo que não vai ser com o Botafogo da Paraíba. Vai ter que ser com o Flamengo. Então os caras, eles vão elevar a carga de ingresso do Flamengo. E o valor desse ingresso? Tô curioso para saber como vai ser isso daqui. Principalmente a renda disso daqui. Porque quem comprou tem que garantir uma renda maior que 6, 7 milhões de reais. E isso nenhuma final de Carioca no Maracanã arrecadou. Aí você fala assim, nossa, Neto, você tá com a matemática complicada hoje. Hoje é o jogo dos números. É o jogo dos números. Ai, ai, ai. Mas é isso, meus queridos. Coloca aí nas opiniões o que vocês acham a respeito aí dos assuntos que conversamos aqui. Logo mais tem Libertadores. Tamo junto. Valeu, falou, até mais.